dar uma repassada nesse salmo. Eu já preguei esse salmo na quinta-feira, numa das quintas-feiras, e eu tô voltando hoje, né, a pregar de novo sobre ele. Provavelmente essas 4 semanas agora, seguidas, né, a gente voltou às aulas da pós-graduação, e eles condensaram os 6 meses finais em 4 semanas. Então, o que eu ia ver nesse semestre, né, eu vou ver em 4 semanas. Então, tá assim, tem muito trabalho e muita leitura, né? É, Eu vou aproveitar essas pregações de quinta-feira, né? Eu vou pregar nelas novamente, né? Nos Salmos, né? E aí vai me ajudar muito a cumprir a carga horária. Eu não vou fazer os sermões na carreira para poder ter que pregar domingo, né? Ficar uma coisa mal feita. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de me debruçar mais tempo no estudo, na pesquisa, para fazer os meus sermões. Então, nós vamos estar vendo hoje o Salmo 41, né? E vamos estar tratando sobre o tema misericórdia gera misericórdia. E vamos aplicar esse tema à nossa vida prática, nas nossas relações pessoais, né? Essa é a nossa intenção com a nossa pregação de hoje, né? Que ao receber misericórdia, nós também tenhamos misericórdia. Ao sermos convertidos, ao recebermos a misericórdia de Deus, nós devemos ser reflexo dessa misericórdia recebida, sem merecer. Isso é que é interessante. Então, a misericórdia retribuída, ela não é retribuída por merecimento. Eu não tenho misericórdia de fulano porque ele merece. Não é assim que acontece. O cristão, ele tem um coração transformado por Deus, transformado por Cristo, porque recebeu de Deus em Cristo a sua misericórdia. E por causa dessa razão, o nosso coração, ele deve ter essa atitude para com todos, indiscriminavelmente. Não é? Não tem que estar vendo A, B ou C, não. Nós somos chamados a ser misericordiosos com todas as pessoas, com o nosso próximo. Então, abra sua Bíblia aí, nós vamos começar o nosso culto, aproveitando aqui já essa breve introdução, e vamos ler o Salmo 41. Vamos ler o Salmo todo, e depois nós vamos voltar e vamos nos deter nos versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhes restaura a saúde. Eu disse: compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensam pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama, não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, e não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, é a tua palavra, e nós nos submetemos a ela, mediante a ação do Senhor sobre a nossa vida, por meio do teu Espírito Santo. Abre o nosso coração, nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, desfrutar do Senhor, nos alegrar no Senhor, a achar consolo, conforto, exortação,
a achar no Senhor a disciplina adequada à nossa conduta de vida, a achar no Senhor o amor de Pai por meio de Cristo. Perdoa nossos pecados, Senhor, nós te pedimos. Abençoa a nossa igreja, aviva-nos, transforma-nos. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse Salmo 41, ele encerra o primeiro livro dos Salmos. Do Salmo 1 ao Salmo 41, nós temos aqui o primeiro livro dos Salmos. E esse salmo é uma súplica ou lamento individual que revela a angústia e desesperança de uma pessoa estando enfermamente grave. Não é? Então, a enfermidade aqui nesse contexto produz, né, nessa pessoa, no caso aqui, em Davi, né, esse desespero pela graça e pela misericórdia de Deus. Esse salmo fala do amoroso e terno cuidado de Deus na UTI da vida humana. É bem interessante que Davi, aqui no contexto do salmo, ele parece estar aqui no nosso contexto numa UTI. Não é? É como se os recursos humanos acabassem, é como se os recursos da medicina acabassem, e ele realmente está assim completamente sem condições de um socorro imediato para sair dessa enfermidade. E ele necessita aqui urgentemente da intervenção de Deus. Então ele está na UTI da vida. Não é? E é interessante que, assim como Davi, que era um homem de Deus, o ouvido de Deus, o reino de Deus, o espelho de Deus, de onde vem a semente, de onde procede, de onde caminha a semente messiânica, não é? É um homem comum, como eu e como você, mesmo sendo rei. Não é? Ele sofre essas agruras, né, dos açoites da vida, né, no âmbito da enfermidade e também no âmbito aqui do relacionamento humano. A gente leu aqui o Salmo e a gente viu que no verso 9 aqui, ele tem uma decepção muito grande, muito grande. E, às vezes, as decepções que nós temos nos levam a uma enfermidade emocional, não é? Nos deixam assim realmente cabisbaixo e nos deixam assim depressivos. Olha só o verso 9. Ele confessa aqui, até meu inimigo, até meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava, que comido o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, veja só, daquele de quem ele esperava misericórdia, né, não saiu misericórdia, saiu traição. Né? E dentro do contexto que ele está vivendo aqui, né, dessa situação de calamidade espiritual e física aqui, foi um impacto muito grande na vida dele. Né? E como é muitas vezes um impacto em nossa vida quando nós esperamos de que vamos ser aceitos ou que vamos ser consolados por alguém, algum amigo, algum parente amigo, e a coisa não acontece. Mas isso não é motivo de nós desesperarmos com isso, porque isso é a natureza humana. Isso é a natureza humana, não é? Davi está gravemente doente. Ele suplica a Deus sua cura, ele suplica a Deus o cuidado de Deus, a sua proteção, o seu consolo e a sua misericórdia e o seu perdão. Olha só. Então, por essas súplica de Davi, aqui que está no verso 3, 4 e 8, a gente percebe a sua situação humana, não é? A sua situação que ele está vivendo, né? O nosso tema de hoje é a misericórdia gera misericórdia, dos versos de 1 a 3. Olha que coisa interessante aqui. Olha os versos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Nós podemos ler aqui esse salmo assim. Bem-aventurado os misericordiosos, porque a ação da misericórdia é em favor do outro. Esse aqui que é o ponto. Então, Davi está dizendo isso, que esse homem é bem-aventurado. E é interessante que esse verso do Salmo 41 aqui, ele vai comungar, né, com Mateus 5, 9, versículo 7, quando Mateus fala da bem-aventurança, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você está vendo? Né? Aquilo ali já é Cristo ensinando a sua igreja, a seus discípulos, essa relação de que misericórdia gera misericórdia. Não é um tema novo para o Novo Testamento. É um tema, não é, que ele está
sendo ensinado ao longo, né, da história e do caminhar de Deus na história humana. Deus vem ensinando isso. Olha, o meu povo, aquele que eu chamo, aquele que eu elejo, que faz parte da minha aliança, não é? Ele tem essa característica, ele tem um coração misericordioso. A palavra misericórdia, não é? Ela tem origem latina, não é? E é formada por duas palavras. Miserere, que quer dizer ter compaixão, né? E cordis, que quer dizer que é coração. Olha que coisa interessante. Então, literalmente, misericórdia é compaixão do coração. É de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Olha que coisa interessante. Então, misericórdia é a compaixão do coração. Né? Isso aqui é interessante. Não é da razão, não é interessante isso aqui, né? Não é do intelecto. Ela mexe com as emoções, ela mexe com os sentimentos, ela mexe com o nosso coração. Olha que coisa bonita. Como é bela a nossa humanidade. Como é preciosa a humanidade que Deus nos deu. De nós sentirmos esse tipo de sentimento, né, e reagirmos a ele em favor do outro. Porque é um sentimento que brota de dentro para fora. E muito mais sobre aqueles que são chamados por Jesus Cristo. Porque se você quer ver um exemplo pleno de misericórdia, você vai olhar para Cristo. Vai olhar para Cristo. E principalmente quando ele está na cruz. Não é que ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A ação de Cristo ali, não é? Porque o perdão, a misericórdia tem a ver com perdão e bondade, né? O papel de Cristo ali, ao olhar para a humanidade ali, para aquele povo ali que estava se satisfazendo, né, na sua desgraça, qual foi? Lançar misericórdia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Veja de que está cheio o coração de Cristo. Então, Cristo está ali, irmãos, derramando misericórdia sobre todos que estavam ali no contexto presente. Não é? Os romanos, os judeus, os sacerdotes, os seus discípulos, não é? Porque nem os discípulos entenderam o que estava acontecendo ali. Mas, logicamente, essa palavra vai sobre aqueles que faziam escárnio da situação ali. Mas o fato é que Jesus é a nossa fonte, o nosso paradigma, o nosso exemplo de uma plena e perfeita misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, ela sempre vai agir, irmãos, sobre quem não merece. Sobre quem não merece. Porque nós merecemos misericórdia com essa natureza que nós temos? Não. Não merecemos. No entanto, não é? Se Deus não se voltar para nós com misericórdia, se Deus não renovar sobre nós a cada manhã as suas misericórdias, ninguém fica nesse mundo. Todos serão consumidos e extintos da vida. A misericórdia, ela se origina no coração que tem a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Compaixão, misericórdia, são palavras sinônimas da Escritura. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. A misericórdia, ela gera misericórdia. Isso é um ponto, isso é uma realidade, isso é um fato, é uma verdade. Né? Isso está fundamentado e descrito com muita clareza em Mateus, em Mateus capítulo 5, verso 7. Eu estava só confuso se era o verso 9 ou se era o verso 7. Mateus 5, 7 é bem interessante aqui, que aqui é o sermão de Jesus, não é? Ele se assenta com seus discípulos, não é? E ele começa a discursar. O foco aqui são os discípulos. Logicamente, tinha mais gente ao redor, mas o alvo aqui é o ensino, é o discipulado, é a instrução aos seus discípulos, é a sua igreja, né? Porque a igreja ela vai surgir a partir da ação dos discípulos lá em Atos, com a vinda do Espírito Santo. Então, veja aqui, Mateus 5, 7. Olha o que o texto diz. Bem-aventurado os misericordiosos, porque o quê? Alcançarão misericórdia. Você está vendo aqui? Então,
Esse aqui é o fundamento básico para nós dizermos que a misericórdia, ela gera misericórdia. E o cristão, ele é chamado, não é, aqui no contexto de Mateus, a ser o quê? Misericordioso. É tanto que Davi entende essa questão. Davi entende essa questão, porque se a gente ler com calma aqui os versos 1, 2 e 3, nós vamos entender que essa pessoa aqui que ele fala aqui, esse bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, é ele. É ele. A gente vai ver isso no decorrer do Salmo. É ele que está fazendo isso. Ele ajuda os necessitados. Né? E tem em troca, não é? E tem em troca, não é? Uma ação contrária. Não é? Olha que coisa interessante. Que coisa impactante, né? Vamos lá, vamos seguir o nosso sermão aqui no Salmo. Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é que é interessante, irmãos. Contudo, devemos estar atentos à verdade bíblica para o exercício da misericórdia. Nós somos chamados a sermos misericordiosos, independente da situação, mesmo a mais confrontadora, né, impactante a nossa realidade, como o fato que aconteceu agora com o estupro dessa criança de 10 anos. A nossa tendência é olhar para o estrupador, não é, querendo o pescoço dele, fora do corpo. Não é? Essa é a nossa reação. Não é? Logicamente que ele deve pagar pelos seus atos. Isso aí é uma coisa que a gente deve correr para a lei e colocar o nosso coração sobre a justiça de Deus, que ele está exposta em nosso contexto com as leis da nossa nação. E descansar nisso aí. Mas, mesmo assim, nós não devemos, né, deixar de ter misericórdia, tanto por ele, porque é realmente uma ação absurda, animalesca, irracional, como também pela criança. Não é? Então, você está vendo? Não é? Você vai olhar, não é, para ele, não é, desejando que Deus faça justiça, correto. E também desejando que Deus seja misericordioso com ele, correto. Como Davi está aqui no Salmo também sendo misericordioso com seus inimigos, e nem por isso querendo que Deus, nem por isso deixando que Deus, deixando de lado que Deus faça sua justiça. Não. Ele clama misericórdia sobre eles, mas ao mesmo tempo pede que Deus seja justo, não é, nessa situação. E também a nossa. É também a nossa. Não é? Então, aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus teve seu coração transformado pela compaixão do coração de Deus. Olha o princípio para a misericórdia em nós. Daí, ele pode, o cristão, sentir compaixão pelos outros e agir em prol da sua necessidade. Olha que coisa interessante. Eu falo aqui, irmãos, de uma atitude misericordiosa com fundamento bíblico, não com fundamento de intenções depois. É muito comum em nosso meio humano a gente socorrer alguém, mas lá na frente a gente passa a fatura, a gente quer o retorno, a gente quer uma resposta a nosso favor muitas vezes. Não é o fato aqui. A misericórdia cristã, ela faz, né, sem olhar a quem, sem esperar qualquer retorno de volta. Esse aqui é o ponto. Por quê? Porque o princípio foi esse. Qual foi o princípio? Deus, né, teve um coração cheio de graça, compaixão e misericórdia a nosso favor. E nos salva e nos redime. Esse é o princípio básico, né, e fundamental para termos misericórdia com os outros. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Né? O foco da ação misericordiosa, né, foi e é a misericórdia de Deus. Sempre assim. Sempre assim. Não é? A ação da minha misericórdia não é a minha bondade. Não é a minha boa vontade. Né? O princípio não é esse. Né? O princípio é sempre o coração de Cristo. Cristo foi misericordioso comigo e ainda é. Por isso, por essa razão, por ele ter transformado o meu coração, por ele ter transformado a minha vida, eu devo agir com misericórdia. Né? O fato mais claro da demonstração da misericórdia de Deus para o seu povo está na pessoa de Jesus. Não tem outro referencial para nós, não há outro. Sempre é Cristo. A nossa vida, né, ela deve ser cristocêntrica, não é? Em todos os aspectos da nossa vida, né, em todos os aspectos.
Jesus aponta e revela, olha que coisa interessante, a compaixão do coração de Deus para com o seu povo. Olha só. Então, Jesus traduz para nós o coração misericordioso de Deus. Em que aspecto ele faz isso? Olha para a história. Criação, queda, redenção e consumação. Né? Nós estamos dentro desse contexto histórico da Bíblia. Em tudo isso, né, Deus está revelando esses pontos em Cristo. Não é? Em Cristo. Ele veio para redimir o seu povo, ele veio para consumar o seu projeto, e ele vem para estabelecer todo o seu reino eternamente. Não é? Então vejamos, em alguns salmos, como Deus revela o seu coração cheio de compaixão pelo seu povo. Agora, nos salmos. A gente já viu Mateus 5,7 no Novo Testamento, agora vamos dar uma caminhada nos salmos, para entendermos o que está acontecendo aqui no Salmo 41. Salmo 23,6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha só. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Isso é o quê? Isso é Davi falando no Salmo 23. Por quê? Porque ele tem uma aliança com Deus. Então, aqui Deus o persegue com a sua bondade e com a sua misericórdia. Sempre, sempre, a misericórdia de Deus vem sobre nós. E de nós vai para os outros. Salmo 25,10. Todas as veredas, todos os teus caminhos, Senhor, são caminhos de misericórdia e verdade. Olha só. Os caminhos de Deus são misericórdia. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a plena misericórdia de Deus. Salmo 103,4. Deus é quem da cova redima a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha só. Olha isso aqui. Isso aqui vai acontecer com Davi no decorrer do Salmo 41. Deus é quem da cova redima a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Né? Claro que no contexto de Davi aqui, né, a pessoa de Cristo não está exposta aqui, mas a obra da redenção aqui é Cristo, irmãos. Então isso aqui a gente pode aplicar à nossa vida, tranquilamente. Não é? Quem redime a nossa vida e quem vai nos ressuscitar no último dia é Cristo. Não é? É Cristo. E nós vamos ser coroados de graça e misericórdia. Olha que coisa linda. Salmo 119, 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. E são mesmo. São mesmo. Salmo 145, 9. As tuas terras misericórdias permeiam todas as tuas obras. Olha que gordinho isso aqui, irmãos. Olha a dimensão disso aqui. Todas as obras de Deus estão permeadas pelas suas misericórdias, pela sua compaixão. Salmo 145, 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. Né? Isso é, assim, fantástico, maravilhoso para nós, que deve trazer consolo à nossa alma, consolo ao nosso coração, porque, irmãos, nós somos agraciados, não é, por essas misericórdias todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E para fechar aqui no Velho Testamento, não é, essa exposição das misericórdias de Deus, Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Se você me perguntar, pastor, qual é a base, qual é o fundamento, não é, de nós estarmos vivos? Logicamente, né, a gente vai dizer que é Cristo. Né? Mas o que sustenta isso? Né? Eu diria, as misericórdias do Senhor, que se renovam sobre nós cada manhã. Por isso que nós oramos, nós meditamos, nós lemos a palavra. Quem é essa misericórdia? A própria pessoa do Senhor Jesus. Estas verdades devem nos constranger ao ponto de sermos misericordiosos com todos, assim como Deus tem sido conosco e com toda a humanidade. Com toda a humanidade, irmãos. O verso 1
bem-aventurado, não é? O que é qual é o necessitado, em outras palavras, bem-aventurado é o misericordioso. O termo necessitado aqui significa fraco, insignificante, pobre, magoado, doente emocionalmente. Isso engloba a fraqueza humana e com as suas debilidades físicas, não é? E sentimentais e morais. Não é? Nós somos débeis, irmão. A nossa vida é muito complexa. Não é? A nossa humanidade ela é complexa por causa do pecado. Não é? Nós somos frágeis demais. Não é? Não há super espiritual, não há ninguém forte, não há ninguém assim que possa resistir a qualquer há muita coisa. Por exemplo, quem pode resistir, não é, sem a medicação a esse vírus, né, que está aí no nosso meio? Ninguém resiste. Isso comprova a complexidade da vida e a sua fragilidade. E por isso que nós necessitamos da misericórdia de Deus por meio de Cristo. Né? A amplitude da ação da misericórdia é o homem todo que está agonizando em sua enfermidade física e emocional, também quanto em sua pobreza material. Por isso que a vida é complexa, né? Porque a gente não pode olhar para o homem simplesmente achando que ele é um ser perfeito, que ele é um ser acabado, no sentido de estar plenamente perfeito em sua maturidade e tal. Não é. O homem não é assim. O homem ele é inacabável, ele é frágil, ele é uma pessoa susceptível, não é, às intempéries, né, da sua existência. No contexto do Salmo, Davi está na UTI. Olha o verso 8. Né? Diz o verso 8. Né? Foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Isso aqui é uma verdade. Então, ele estava realmente de cama, e não estava ficando em pé. Não é? Então, ele está na UTI. Peste maligna deu nele. E o que ele espera receber, né, nesse contexto, onde a medicina falhou, onde ele está isolado por causa da sua peste, né, é a misericórdia de Deus, não é, e dos seus amigos. Porque essa é a realidade que nós estamos passando aqui, que nós estamos passando por fraqueza. Né? Isso é comum. Não é? Moreira adoeceu, eu creio que todo mundo orou por ele, ligou para ele para saber como é que ele estava. Isso é o quê? É uma atitude de misericórdia. No contexto, Davi também esperava isso, que as pessoas fossem lá, fossem visitá-lo, saber como é que ele estava. Porém, dos amigos, ele esperava essa atitude com mais fervor, né, com mais devoção, né, não aconteceu. Os seus inimigos aqui, no verso 9, não é, levantam contra ele o calcanhar, né, querem pisar nele. Né? É interessante. Né? Agora, por que Davi espera ser alcançado pela misericórdia de Deus e dos seus amigos? Nós perguntamos isso aqui ao texto. A resposta é simples, porque ele tem sido misericordioso com os outros. Olha só. Não é que ele está cobrando isso, porque isso é uma atitude natural, né, de quem foi alcançado por misericórdia. Né? Esta verdade está exposta no verso 3. No verso 3, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler aqui um pouquinho mais. Não é? Olha só o resultado de quem é misericordioso com os outros. Né? O Senhor livra do dia do mal. Olha só. Isso aqui é Davi falando. Né? O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. Não é? Então é isso que está aqui acontecendo aqui. Não é? Davi espera isso, né? Esse resultado, né? Que o Senhor o livre do mal que ele está passando, né? E aqui aqui é o mal físico, como também o desgosto, a angústia e o mal provocado pelo seu pecado. Olha só aqui no verso 4. Olha só aqui o que ele vai dizer aqui no verso 4. Eu disse, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Nesse contexto aqui, a condição de Davi, a gente pode associar
que é por causa do seu pecado. Mas nem sempre o que nós sofremos é por causa do nosso pecado, mas por causa da nossa natureza fragilizada e por causa da situação do mundo amaldiçoado por Deus. Então nós sofremos também por causa disso. No contexto aqui, não. O contexto aqui explicitou que o que Davi está passando aqui é por causa do seu pecado. Ele vai confessar o pecado, ele pede a Deus compaixão e misericórdia, isso já está dizendo que ele confessou o pecado e espera, não é, receber isso aí. Não é? Então, ele vai expor ele vai expor aqui no Salmo, né, como Deus age, né, com aqueles que são misericordiosos. O Senhor o protege, o Senhor preserva-lhe a vida, o Senhor o faz feliz na terra. A palavra feliz aqui no hebraico é bem-aventurado. Só Deus pode fazer o homem bem-aventurado. E ele faz por causa da sua misericórdia. Olha só aqui. Ele diz aqui, ó, o verso 2, o Senhor o protege, preserva a vida e o faz feliz. Essa palavra feliz aqui, e o faz bem-aventurado, né? Como está lá no comecinho da abertura do Salmo. Deus também não entrega a vontade de vingança dos seus inimigos. Não é? E é o que nós vamos ver aqui no decorrer do Salmo, né? Que ele está enfermo aqui, os inimigos torcendo para que ele morra. Essa é a vontade dos seus inimigos. Ainda não é? Deus o assiste no leito da enfermidade, no verso 3. Na doença, tu lhes afofa a cama. Olha o verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. O termo aqui é afofar a cama. Não é? Quando doente, tu lhes restaura a saúde. Então, vocês estão percebendo aqui como Davi está desejoso, não é, de ser alcançado pelas misericórdias de Deus, não é, porque ele é misericordioso com as pessoas. Não é? Misericórdia gera misericórdia. E a gente vai ver, irmãos, no decorrer do Salmo, né, que Davi foi alcançado por essa graça de Deus. No verso 13, ele está: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Né? Isso mostra, né, que ele foi alcançado, ele foi sarado por Deus. Ainda no verso 12, quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me põe a tua presença para sempre. Olha só, não só a restauração física, mas também a restauração espiritual, de comunhão com Deus. Isso que é fruto das misericórdias de Deus lançadas sobre eles. Não é? Quando nós trazendo aqui para o nosso contexto, uma aplicação para a nossa vida mais prática, quando nós nos desentendemos com algum familiar, algum parente, algum irmão na igreja, não é isso? E ficamos assim, sem falar, e ficamos assim, travados, né, por causa de uma situação, né, e tudo mais, né? E quando Deus, a nossa oração é sempre que Deus, Senhor, restaura, Senhor, nos ajuda, Senhor, age aqui no nosso meio, traz uma restauração aqui. Então, é um clamor de misericórdia. Por quê? Porque nós pecamos, né? O outro também pecou, e essa situação não pode ficar assim. E o que vai mover a reconciliação, irmãos, não é as misericórdias de Deus sendo derramadas sobre o nosso coração. O nosso e de que nós ofendemos, ou do nosso ofensor. Não é? É o que está acontecendo aqui. Não é? Deus restaura isso aqui. Então, Deus aqui restaurou a comunhão com Davi, né, a sua comunhão pessoal, a sua comunhão de adoração, de relacionamento, como também a sua saúde física. Não é? A ideia aqui do verso 3 aqui, né, é Deus agindo como médico, dispensando seus ternos cuidados amorosos sobre a vida de Davi. A questão aqui, irmãos, o personagem central aqui do Salmo não é Davi. Davi aqui, ele simboliza o homem, o homem, o crente, aquele que tem uma aliança com Deus, mas a questão aqui não é ele. A questão aqui é quem está promovendo tudo isso, não é? Quem está no controle de tudo isso, quem está tratando o coração do salmista, não é? E quem está usando de graça e misericórdia sobre ele.
a nossa atenção aqui não deve permanecer em Davi. Não é, o foco não é Davi aqui. O foco aqui, irmãos, é a pessoa de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, é a pessoa de Cristo, não é? O verso 9 aqui é um verso messiânico, não é? Até meu amigo ímpio, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso aqui é aplicado lá a Judas, né? Ali na ceia, quando Jesus aponta, né? A Judas que levantou o calcanhar contra ele, né? Veja só, é interessante isso aqui demais, não é? Então também mostra aqui, não é, o sofrimento de Cristo em favor, não é, do seu povo, né, da sua igreja, né? Esse coração misericordioso, né? Não é? Misericordioso, né? Então o salmista aqui, irmãos, ele está aqui nos motivando, nos confrontando, nos discipulando a termos, né, um coração misericordioso. Por quê? Porque Deus agiu com misericórdia conosco. Concluindo, irmãos, o nosso sermão. Deus, todos os dias, tem renovado sobre o seu povo, sobre mim e sobre você, as suas misericórdias. Esse é o fato. Esse é o fato. Não é? Antes de nós levantarmos, de nós acordarmos, antes de pensarmos em Deus, Deus já renovou sobre nós as suas misericórdias. Olha só como é que começa o nosso dia. Não é? Por isso que nós não podemos depender de começar o nosso dia das nossas emoções. Tem gente que acorda assim, atravessado. Não é? Tem gente que acorda de mau humor. Eu amanheci assim hoje e passo o dia inteiro assim. Então, tem alguma coisa aí que não está funcionando e conectando normalmente com Deus, com Cristo. Porque essa não é a atitude. Porque se Deus renova sobre nós as suas misericórdias, não é? Se eu já acordo sabendo dessa verdade, não é? Isso é um banho, não é, de graça, de consolo e conforto para todo o meu dia. Porque ela vai me perseguir durante todo o dia. É como Davi fala no Salmo 23, não é? A bondade e a misericórdia me perseguem todos os dias. É isso que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto, que nós devemos parar um pouco para pensar, não é? E esta verdade, não é? Ela é real aos nossos olhos, em nosso dia a dia. Irmãos, observa o alimento sobre sua mesa. Observa a roupa que você vestiu, o banho que você tomou, não é? A higiene que você fez, não é? Irmãos, se você acha que isso é normal, isso não é normal. Isso é graça e misericórdia de Deus, né? Observa isso. Né? A disposição para o trabalho, seja no contexto em casa, a grande maioria está em casa, seja no contexto externo. Quem está te dando isso, quem está promovendo isso, quem está te empurrando para isso, né, são as misericórdias de Deus em tua vida e em minha vida, para que nós testemunhemos dela aos outros, não é? O amor pelas esposas, pelos filhos, os amigos, os parentes. Eu falo do amor bíblico, não é aquele amor sentimental, né, que oscila mais do que qualquer coisa. Não, eu falo de um amor bíblico, um amor consciente, né, um amor maduro, não é? Pelos filhos, pelas esposas. Isso vem de onde? De um coração que misericordioso, foi tocado por Cristo, foi mudado por Cristo, foi redimido por Cristo, né? E foi enchido pelo derramado do Espírito Santo de Deus a partir da exaltação de Cristo, não é? Observa o alento e conforto em nossas enfermidades, não é? Observa isso. Como você é tratado quando está doente, não é? Tem cuidados? Tem. As pessoas cuidam, né? As pessoas se preocupam, ligam, telefonam, querem saber como é que você está, e sabe, vão atrás. Olha só, o livramento diário do mal. A gente não sabe, a gente não tem ideia. Não é? A gente não tem essa dimensão de quantas coisas Deus nos livra durante o dia. Graças a Deus por isso. Não é? A gente ia ficar muito apavorado e nem ia sair de casa. Né? Mas isso está cercado pela misericórdia de Deus.
as bênçãos do nosso relacionamento com Ele, por meio da nossa adoração, do nosso louvor, mediante a mediação de Cristo. Irmãos, estar na presença de Deus é algo que extrapola toda e qualquer realidade que nós estamos vivendo. Isso é movido pelas misericórdias de Deus. Se Deus derrama sobre nós essa misericórdia, é para que nós estejamos na presença dele, em gratidão, em louvor e adoração, por meio de Cristo Jesus. Algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, além dessas todas que nós falamos no decorrer da nossa exposição. Primeira coisa, leia a Bíblia e conheça a pessoa de Cristo. Você vai ver como ele é misericordioso, ele é gracioso, né, para conhecê-los e para com todos que se aproximam dele, com o coração quebrantado e rendido à sua presença. Um coração humilhado, um coração arrependido, um coração que busca, não é, consolo, conforto, restauração, comunhão. Como é que ele age? Ele traz para si, ele abraça, ele consola, ele conforta. Não é? A segunda aplicação: seja misericordioso com todos, assim como Deus tem sido com cada um de nós. Irmão, nós não podemos ter uma outra reação com os outros. Não podemos. Por mais, como eu falei aqui, por mais impactante que seja e por mais que contrarie a nossa conduta, né, a realidade, né, nós devemos lançar misericórdia sobre. Por quê? Porque a gente sabe que toda maldade vai ter seu justo castigo. Então, a gente deve ter misericórdia dessas pessoas que vão sofrer no inferno a eternidade inteira. Não é? A gente não tem que amaldiçoar essas pessoas. Essa não é a nossa atitude. A nossa atitude é ter misericórdia delas, porque, irmãos, ninguém quer estar nesse contexto aí. Ninguém. Não é? Ninguém quer estar desejando isso para ninguém. Não é? Sejamos misericordiosos com todos, independente das situações. Aí você me diz, mas pastor, se meu filho fez uma coisa totalmente errada e contra a nossa educação, tá? Olha, tem que ter disciplina. Mas entenda que a sua disciplina é uma disciplina com misericórdia, porque é uma disciplina para o retorno, para o conserto. Não é uma disciplina para jogá-lo para longe, jogá-lo no mundo, não. Você vai disciplinar para trazê-lo ao seio, ao prumo de novo. Isso requer uma ação com misericórdia. Não é? Você vai disciplinar, mas com misericórdia. E nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos de trabalho, de ação. Irmãos, você entende que isso envolve toda a nossa esfera onde nós estamos, não é? Temos que ser misericordiosos. Não podemos ser diferentes disso, porque fomos chamados para isso. E terceira, não é? Aplicação. O cristão, ele deve refletir sobre as misericórdias de Deus. E nós podemos traduzir aqui em duas palavras: bondade e perdão. Quando Pedro questiona Jesus Cristo, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Olha o que é que Jesus diz. Aí Pedro 7 vezes, né? Como diz a lei, Jesus faz não. 7 não. 7 vezes 70. Então, ele dá um número aí infinito. Né? Isso é o quê? Isso é uma ação de bondade e misericórdia. Nós perdoarmos os outros, irmão, o que move o nosso coração ao perdão, não é porque nós temos razão. Não é por aí que vai. Não é por aí que vai. Não é? Assim nós vamos estar vamos estar nos colocando como senhor da situação e exigindo perdão de lá. Não. Não é? O perdão, ele é movido por um coração misericordioso, tendo razão ou não tendo razão. Porque muitas vezes nós pedimos perdão quando nós temos plena razão da situação. Não é? Mas nós vamos lá com uma atitude cristã, né, de reconciliação. Não é? Isso é interessante, que acaba quebrando, né, a estrutura de defesa do outro.
não é? E o outro desmorona, porque o acusado recebe perdão, não é? Quando deveria pedir perdão. Não é? O que foi que Cristo fez o que foi que Cristo fez na cruz? Ele não acusou ninguém, mas ele perdoou. Você está entendendo? Né? E quebrou ali uma cadeia, né, que se levantava ali contra ele de uma forma belíssima, né? Belíssima. Então, né, nós devemos refletir mais, meditar mais, né, no tema misericórdia gera misericórdia. E não sair desse tema jamais. Por quê? Porque o fundamento desse tema é Cristo. É Cristo, não é? Cristo é o nosso referencial de bondade e perdão. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos viver, não é, encharcados, transbordante das misericórdias do Senhor e desfrutar, né, dessa graça, né, que Deus nos dá toda manhã, toda manhã. Que a palavra diz: a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E se nós agirmos dessa forma, nós vamos testemunhar a graça de Jesus Cristo, nós vamos testemunhar a pessoa dele, né? E nós vamos impactar quem está ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos quebrante profundamente, Pai, para sermos misericordiosos com os outros, assim como o Senhor é conosco todos os dias. Porque ao refletirmos, Senhor, sobre nós, como nós vivemos o dia, nós vamos ver muitas vezes que nós agimos assim de uma maneira reprovável, para não dizer quase todo dia, Senhor. E o Senhor nos concede, né, o teu perdão e a tua misericórdia. Ajuda-nos a sermos misericordiosos com os outros, a sermos bondosos e a perdoarmos, para testemunharmos a tua graça sobre nós. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Restaura-nos, fortalece-nos, anima-nos, Senhor, para refletirmos a tua glória e testemunharmos o teu nome nesse mundo tão vil, Senhor, nesse mundo tão perdido, tão alucinado, Senhor, com tanta coisa. Que nós sejamos, Senhor, luz e sal da terra, como tu nos chamasse a ser, tendo um coração compassivo, misericordioso. Pede tua bênção para a nossa semana, ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, para seguirmos em frente, Senhor. Espera na expectativa da tua volta. Vem, Senhor, nós desejamos a tua volta o quanto antes. Assim te oramos, em nome de Jesus. Também te pedimos pelos que estão enfermos, pela Cida, a mãe da Débora, ajuda, fortalece na sua recuperação, o seu Pedro também na recuperação dele. Também te peço pelos casais, pelos casamentos, fortalece, Senhor, anima, restaura. Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias, os filhos que há muito tempo estão em casa, por causa dessa pandemia, dai, Senhor, restaura, conforta os pais, fortalece os pais, para que, Senhor, permaneçam na educação dos seus filhos, testemunhando, instruindo, com graça, com alegria, a tua palavra, Senhor. E renove nossa esperança, Senhor, para sairmos dessa situação o quanto antes. Abençoa, Senhor, os nossos diáconos, abençoa os nossos presbíteros. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa aqueles também que não puderam assistir o nosso culto. Senhor, aqueles que estão longe, que estão há muito tempo ausentes, Senhor, cuida de cada um deles, Pai. Fortalece para que não percam o prumo, para que não percam, Senhor, a dimensão do Senhor, para que continue orando, amando o teu nome, lendo a tua palavra, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, o teu povo, Senhor, espalhado por essa terra. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.